Fala galera das 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos de Entrevista, esse espaço democrático e livre para falar de cinema nacional, para falar com quem faz cinema nacional, quem está ali atrás das câmeras, na frente das câmeras. Esse quadro que está há mais de um ano no ar, um super sucesso, a gente já trouxe diretores, produtores, atores, preparadores de elenco, roteiristas, e hoje estamos trazendo mais um curta-metragem. Eu estou bastante feliz de ter esse filme aqui. Eu gostei muito do que eu vi em tela e a gente tem muita coisa para conversar, porque é um curta-metragem que retrata um episódio histórico no Brasil, retrata personagens históricos no Brasil e foi feito com uma grande excelência, e é um prazer de ver e ouvir esse curta-metragem chamado Habeas Pinho. Estão aqui comigo hoje diretor Natan, a atriz e cantora Maiana Neiva, José, um dos atores do filme, e Gal, produtora executiva. Eu acho que foi muito mais coisas nos bastidores, a gente vai saber agora, né? E, por acaso, né, filha de Ronaldo Cunha Lima, que é dono do poema onde o filme também, da história, né, que o filme se baseia. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. O espaço é de vocês. Tem algumas perguntas aqui, mas vocês podem falar o que vocês quiserem. Boa noite. Boa noite, Lucas. Obrigada pelo convite. Boa noite. Valeu. Eu vou dar um pouquinho rápido, né? Boa noite. Pode falar, Gal. O Habeas Pinho, ele surge de uma homenagem que eu quis fazer ao meu pai. Meu pai é um poeta, né? Tem vários poemas, mas assim, o mais conhecido é o Habeas Pinho. E o Habeas Pinho, ele já é uma história, né? Ele já tem uma história ali contada. Então, querendo fazer essa homenagem, né? Entrou no meu caminho, né? Não vou desacruzar assim, Natan e a Luísa, que eu já o conhecia, e procurando para fazer esse roteiro. Natan, ali, em 10 minutos, ele pegou um papel, cortou em 4 pedacinhos, escreveu e fez, está aqui seu roteiro. E dali eles desenvolveram juntamente com a Luísa. E foi assim um presente, né? Ele sempre perguntava, Gal, o que você quer desse filme? Eu quero uma homenagem para o meu pai. O que vier pela frente é lucro. Isso aqui é lucro, né? Então, a homenagem foi feita, né? E com pessoas muito talentosas, como Maiana, como José, Lucas e outros atores, né? Todos os diretores, com Natan, com Aloysio, diretor de fotografia, João Carlos Beltrão, diretor de som, nosso... me fugiu o nome dele agora, Natan. De Romero. Oi? Romero Coelho. Coelho. Enfim, diretor de arte, Yuri Seré. Eu estava com uma equipe muito bacana e acho que conseguimos, né, o que a gente estava almejando. Bom, Natan, depois dessa deixa, eu preciso perguntar, assim, para você. Assim, dito que a Gal falou, parece que foi muito fácil escrever essa história, assim, você pegou essa informação, esse momento histórico, esse personagem histórico, e transformou isso num roteiro, mas Habeas Pinho tem um visual, assim, de época, um capricho, e uma forma contada de uma maneira que é de fácil entendimento, que é de fácil, na verdade, degustação, assim, da história, né? Da forma que você estruturou, assim. Eu queria que você contasse como é que você chegou nessa história, se você sentiu, poxa, poderia ter contado um pouco mais, porque é um filme de curta-metragem, né? A gente sabe que tem baixo orçamento, dificuldade de pouco tempo para filmar, mas vocês fizeram um filme de época, relembrando a história do Brasil, e eu queria que você contasse como é que você conseguiu, junto com a Aloysio, fazer a Habeas Pinho, né? Dirigir e roteirizar esse filme. Tá, Lucas. Primeiro, obrigado de novo pelo convite, né? Da gente estar aqui no 5 Minutos do Cinema. O Habeas Pinho, ele foi um desafio, né? Apesar da gente ter feito um esboço muito rápido, como o Gal falou, porque, na verdade, a história estava pronta, né? A gente chegou com uma história já bem conhecida da gente na Paraíba aqui, pelo menos, que é a história de Ronaldo, que soltou um violão através de um poema, uma petição em forma de poema. Isso, inclusive, é estudado em várias universidades de direito, né?
E meio que é um mito aqui, né? Uma história assim que todo mundo carrega no coração, a história do habeas espinho, que é uma brincadeira com habeas corpus, né, para quem não pegou isso. Uhum. Mas quando a gente fez o esboço dessa história, eu e a Luísio, a gente tentou acrescentar alguma coisa, né? Porque como é que a gente vai fazer um filme sobre uma história que todo mundo já sabe? Qual é o interesse das pessoas verem um filme que, sabe, todo mundo já contou e recontou e recontou a história? E aí a gente juntou, na verdade, várias vontades, né? Vontade de trazer Maiana cantando, que eu já acompanhava ela no Instagram, sabia que ela estava nessa vibe. Quando o Gal falou assim, vamos chamar a Maiana, eu fiz, vamos fazer uma cantora de rádio, sabe? Então, Uhum. foi imediato, assim, pensar em colocar ela para cantar. Também, a Luísa tem pessoa na família dele que trabalhou em rádio, cantou em rádio, então a gente fez várias homenagens, inclusive a própria Campina Grande, né? Então, ó, acabou de chegar, eu falei nele, ele chegou. Olha lá, o homem chegou. Luiz, boa noite. E aí, Boa boa noite, tudo noite, bom? Luísa. Noite, E aí, Aloysio. estava falando justamente que você tem história, né? Alguém da sua família que era cantora de rádio também. Então a gente Minha foi, mãe, sua mãe, exato. A gente foi agregando nessas vontades em cima da história que todo mundo já conhecia para fazer uma história a mais. E aí essa história a mais veio, por exemplo, com poema, veio outros poemas, né? Com música, veio com esse encontro de personagens históricos que a gente tinha lá, com Raimundo das Fora, Ronaldo, que era um amigo de verdade, Orlando Ted, grandes poetas, grandes nomes na Paraíba. Então a gente brincou de homenagear várias coisas, pessoas, lugares, principalmente Campina Grande, né, que, como a gente Augusto, bota, é a grande musa de Ronaldo, que está personificado no filme Maiana. Né? Acho que para mim Maiana é Campina Grande no filme. Sabe? Então tem várias simbologias, na verdade. outra coisa que você resgatou muito bem foi o poeta Augusto dos Anjos, paraibano, do qual Ronaldo era fã, sabia de cor e salteado todas as poesias. Então, isso foi muito legal, de a Luísa Uhum. pegar essas referências, né, como a Rádio Borborema, Augusto dos Anjos, Amigo, a arquitetura da cidade, de Art Deco, que Campina Grande tem essa arquitetura, a Feira de Campina Grande. Né? Uhum. Exato. Aproveitando que o Aloysio chegou aqui, eu queria falar como foi essa construção da cena inicial do filme, que é onde o filme ganha a gente, né, logo de cara, que é a cena dessa rádio, porque é palpável, né, que ali está acontecendo tá acontecendo uma apresentação ao vivo, porque a Gal começou falando um pouco sobre o som, né, o som do filme é algo, cara, que como é bom ouvir um filme com um som bom, né, é tão gostoso, e o som tem aquele eco, parece que aquelas falhas de transmissão, assim, de rádios antigas. Queria que você contasse como é que foi esse momento, porque a luz das cenas, né, da rádio são muito bonitas, né? A própria Maiana é apresentada com uma luz muito bonita em volta do corpo dela. Eu queria que vocês contassem como foi a construção dessa cena, né? É uma das poucas cenas fechadas do filme, né? O filme tem bastante cenas externas, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa cena, se vocês pudessem contar como foi a construção dessa cena, porque nos remete a uma época de ouro ali do rádio, né? eu vou começar, Natan, e estou completa, certo? Pode falar. Vê só, o filme é resultado de um monte de pesquisa, né? A gente, por estar falando também de uma cidade que é a nossa, então é uma pesquisa que, no meu caso, que começou há 56 anos. Então, a gente ouve as histórias, das famílias. Por exemplo, uma das cenas, uma cena de bar, inclusive a cena pós-crédito, foi feita numa rua chamada Venâncio Neiva, que é um tatara alguma coisa de Maiana Neiva. Então, se você... é um tecido de contatos e tudo. Então, metodologicamente, esse filme foi estranho demais. Espera aí que deu alguma coisa aqui. Não, a gente tá te ouvindo. Estamos te ouvindo. Metodologicamente, esse filme se torna meio estranho, porque uma coisa é, vamos fazer um filme de época que se passa em João Pessoa, que é uma cidade próxima daqui, faz parte da grande Campina Grande, e aí, quando você vai para João Pessoa, já não é a mesma coisa do que a gente escrevesse, do que a gente escreveu com a sapiência de vivência que a gente tinha em falar de Campina Grande. Então, Campina Grande
é um personagem, é uma personagem do filme. Ela nos impõe questões estéticas, porque, como o Gal disse, Campina Grande é uma cidade que tem é o segundo maior casario Art Deco do mundo, perto para Miami. O Art Deco ele surge pós-guerra para poder se construir rápido e bonito. Então, Campina Grande pega essa moda arquitetônica e começa a repetir aqui. E isso de uma forma em que, na época, tinha um prefeito que estava fazendo uma mudança enorme na cidade. Então, a gente tem uma imposição estética por causa da época e por causa do lugar. E um atrevimento que é natural do seu povo. Oi? E um atrevimento que é natural do seu povo. Sim, o atrevimento. E aí achava tudo, né? Aí, vê só, aí quando a gente vai recriar a cena de auditório, de rádio, né? Porque assim como na nossa cidade, na sua, no Brasil inteiro, era um fenômeno. A era do rádio tem, inclusive, um filme de Woody Allen que fala muito bem sobre isso, né? Então, era um fenômeno o rádio. Então, as cantoras de rádio, os concursos, os festivais de música e tudo, era algo que acontecia em toda cidade que fosse um pouquinho maior do que 100 mil habitantes. Já tinha uma rádio, já acontecia isso. E Campina Grande não à toa. Então, teve uma rádio chamada Rádio Borborema, que a gente está localizado no Planalto da Borborema. E aí, essa rádio tinha, inclusive, na sua tipologia, uma fonte que já é inspirada no Art Deco também. A própria rádio, se você for olhar direitinho, a cena e tudo, ela nos remete a Art Deco também. E aí, é quase que obrigatório para quem vai fazer um filme de época aceitar e se aproximar o mais possível dessa época. Não só dos gestos, dos olhares, dos costumes, e também dessa parte estética visual, né? E aí o pessoal de arte fez um trabalho que eu acredito que foi um trabalho muito bom de pesquisa. É um passado recente, fica muito mais fácil também pesquisar, né? Porque já está sob a égide da fotografia, então a gente já tem o registro fotográfico dessa época, e aí facilita muita coisa, né? Mas eu acho que nosso filme ele é uma grande prova do quanto é importante a arte coletiva ser realmente feita pelo um coletivo, sabe? De você dizer assim, ado, cada um do seu quadrado, e aí dizer assim, rapaz, vamos saber dar o direcionamento, mas vamos entender, e esse é o cara que vai ter que nos dar os vários caminhos para poder a gente consolidar esse direcionamento artístico, né? E acho que a gente teve muita sorte com a equipe de arte. E só complementando a questão dos planos, tá? Porque a gente, na rádio, a gente inaugura o onírico no filme, né? Então, tem o olhar de José, né? Aquele olhar que desperta um outro tipo de realidade ali, porque a gente vai desembocar para ir na hora do poema. Então, na verdade, a rádio tem essa função também de mostrar que o filme tem uma outra estética, né? A gente fez uma coisa bem redondinha, bem, como se diz, fácil, né? Aquela narrativa fácil de acompanhar e tal, mas na hora do poema, desde o começo a gente queria que fosse uma videoarte, a gente queria que fosse uma coisa que saltasse, assim, porque tudo ali é de época, mas o poema ele é atemporal, ele salta para outra estética, parece outro filme dentro do filme, né? Exatamente. E aí a rádio apresenta isso para a gente, assim, olha, pelo olhar dos personagens, a realidade pode mudar, a gente pode ter uma luz eletrônica, como tinha no caso de Maiana, né? Então, é como se a gente estivesse pedindo uma liberdade para o público dizer assim, ó, deixa a gente brincar também. Nem tudo vai ser de época aqui, nem tudo vai ser para você, né, recortar os anos 60, mas a gente vai poder brincar fora disso. E a gente fez isso acontecer, né? Então, a partir da rádio, desses planos fechados que você mencionou. Não, tão belíssimo. Bom, Gal, eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou um pouquinho, né, logo no início da sua apresentação, mas eu queria, o filme ele é um filme bastante pessoal para você, mas você estava ali como uma produtora, produtora executiva, né, diretora de produção de um filme, e assim com todas as necessidades de mostrar uma época, de ser assertivo na tela. Como foi? Conseguiu separar essa coisa de, poxa, é um filme de homenagem ao meu pai, não, eu sou produtora, ou você misturou tudo e foi ser produtora desse filme? Queria que você contasse um pouco essa sua experiência como produtora e filha filha daquele que está sendo homenageado com o filme, porque
é muita responsabilidade, eu acredito, né? Não deixa de ser uma responsabilidade. A produtora se mistura ali com a filha, mas eu acho que a partir do momento que eu fui montando a equipe com profissionais talentosos, profissionais competentes, aquilo foi me dando tranquilidade, né? As coisas foram acontecendo, eu até falo assim, esse filme, eu acho que ele tem uma coisa muito mágica, né? Então, eu acredito, assim, como a Maiana também, a gente tem essa questão da espiritualidade muito forte, então, muitas coisas eu entreguei ao universo, e quando o bicho pegava, eu olhava para o céu e fazia, pai, você não quer que eu faça? Ajude, resolva. E as coisas aconteciam desse jeito, era incrível. Então, assim, é um processo, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho, né, enquanto produtora executiva, né, tudo realmente passou por mim, né, toda de elenco, escolha do pessoal, enfim, toda a produção é uma responsabilidade, né. Tinha, às vezes, né, Natan, Luiz sabe, o receio, será que a minha família vai gostar? Será que meus irmãos vão gostar? Então, assim, não quis mostrar o processo para a minha família, que no caso, meus irmãos, né? Só coisas pontuais que eu mostrei, porque senão ia ficar muito, cada um que desse uma opinião, né? Então, preferi, o filme, quando ficou pronto, eles não quiseram assistir, preferiram assistir na estreia. Então, assim, ao mesmo, ele não é não é que foi difícil, é trabalhoso fazer cinema, você sabe, são várias etapas, né? Mas, assim, quando você tem uma equipe boa, você vai relaxando, você vai ficando tranquila, entrega, confia, né? E assim, eu acho que daí o resultado positivo. Poxa, eu fiquei imaginando muito essa questão de fazer essa produção mesmo. Gostei bastante do que você falou, desse sentimento de responsabilidade. E aproveitando esse seu gancho, né, assim, eu queria perguntar já para a Maiana e para o José, assim, vocês, os seus personagens, não só estão interpretando, eles cantam também, que é algo muito difícil, né, para fazer em tela. E são personagens que se encontram, que se olham e que fazem parte dessa história. Eu queria que vocês contassem, quando vocês receberam um roteiro, como que vocês pensaram em montar esses personagens, construir esses personagens, e no momento das músicas, se teve ensaio, como que foi as influências que vocês tiveram, referências, claro, né? E como vocês levaram isso para dentro do set, porque na verdade, tudo que eu estou falando aqui é para falar que vocês levam emoção quando vocês cantam, né? Então é um sentimento que é palpável para o público, pelo menos eu senti isso, né, em todo momento que vocês apareceram. Né? Eu queria que vocês contassem como é que foi a construção disso para levar para a tela. Primeiras damas sempre. Depois o xadrez. Eu acho que todo esse processo ele foi muito poético, muito provocativo, como toda arte boa é. Então, desde as conversas, desde a minha primeira conversa com o Gal, eu também estava fazendo um documentário sobre meu avô, ela estava também começando, querendo, sonhando isso. Então, eu sinto que houve um mergulho profundo em todas as pessoas que participavam desse processo, né? E para mim, a música, a arte, quando você conta uma história, você vai em busca do que emociona naquilo, do que transborda. Onde é que eu posso botar a minha verdade ali e onde eu posso emprestar essa verdade ou transbordar essa verdade nessa história, né? E eu acho que foi um processo natural. É claro que, assim, a música já é uma música lindíssima, né? Assim, uma música que já emociona só de você executar ela, quando você bota o coração em algo que já é lindo, aí é maravilhoso. E gravar com os meninos, as risadas, a busca pela narrativa visual, pela narrativa de composição. Eu gosto dessa ideia de que a Campina Grande tem esse aspecto de poesia, porque é diferente, e que a Daphne e que o universo da rádio tem a ver com Campina Grande, que João Pessoa, outras cidades do Nordeste, tem essa mística do mar, né? Tem esse lugar praiano e Campina Grande é esse lugar onde as pessoas são muito peculiares.
É um lugar meio de. Tem uns bichos do mato, assim, tem uns pesquisadores, tem um povo que toca música, tem um povo que pesquisa genética, tem um povo estranho, assim, que tá nos buracos de Campina Grande, que de repente sai, sabe assim, à noite. E tem uma estranheza que sempre me fascinou em Campina Grande. Então, isso também está presente nessa equipe. Eu gostaria de registrar aqui que eu não gosto de indireto. A começar por Aloysio, completamente direta essa referência. Então, enfim, e Gal também, campinenses, nós todos, de alguma maneira, temos, e que foram para o mundo, e que uns que entendem e olham para esse lugar de uma maneira muito carinhosa, assim, de identificar essa nossa peculiaridade. Né? É uma espécie de atrevimento, uma espécie de recolhimento e atrevimento ao mesmo tempo. É uma coisa meio doida. Então, eu acho que o processo da criação da Daphne, para mim, foi muito natural nesse lugar, quando o tema era esse, com essas pessoas nesse lugar. Então, eu fiquei também muito feliz com o resultado. Achei que os meninos, a direção de fotografia, tem a Gal, tiveram, assim, um cuidado muito especial com a história, e acho que essa história marca muito a Paraíba, sabe? Assim, Campina Grande, a personalidade de Ronaldo, a história de Campina Grande com a própria poesia. Então, virou, assim, uma celebração disso que é a nossa alma em comum. Eu preciso falar mais alguma coisa, não? Não preciso mais falar, né? Por favor, Inclusive, eu nem lembro qual a pergunta, porque toda vez que Maiana Neiva aparece numa tela, a gente perde a noção do tempo e do espaço, entendeu? Mas você perguntou sobre a música, né? Então, eu sou um cara que vem... Como foi fazer a Cereceiro Paulo? Eu sou um cara que vem primeiramente da poesia e da música. Então, esse lugar é um lugar mais comum para mim, vamos dizer assim, né? Sempre foi, a música e a poesia sempre me chamaram. Quando eu fui para o teatro, foi por música e poesia. E quando eu fui para a TV, foi por música e poesia. E Habeas Pinho foi da mesma forma. Eu já conhecia essa história desde muito novo. Adolescente eu conhecia, porque como Nathan disse, essa é uma história... Como é que você faz um filme sobre uma história que é popular? É pop. Todo mundo conhece a história, entendeu? Como é que você vai fazer isso e construir essa história de uma maneira que não fique cansativa, porque as pessoas já conhecem, que ela não fique enfadonha. Então a genialidade desses dois está aí, desse roteiro que Gal disse que ele fez num pedaço de guardanapo em 2 minutos. E junta essas duas cabeças, os dois são muito ligados. Eu nunca tinha participado de um set com 2 diretores tão atentos, tão sagazes, entendeu? Com tanta vontade de fazer o melhor. Então eu estava na Rede Globo, Maiana sabe bem o que é isso, o nível de excelência e padrão Rede Globo. E quando eu subi para Paraíba para fazer o Habeas Pinho, eu me surpreendi assim com o nível deles, entendeu? A inteligência, eu não conhecia ninguém da equipe. Então, assim, eu acho que não sei se tem outras pessoas fora de Campina Grande na equipe do Habeas Pinho. Eu sou um dos. Eu sou de João Pessoa, faço parte da Grande Campina Grande, como disse a Aloysio. Me sinto um filho de Campina Grande amado. Isso só um campinense pode dizer, né? Que é a Grande Campina Grande. João Pessoa é a capital do estado. Esse é o tipo de pessoa que você está lidando, viu, Lucas? Você saber. Pois é, e eu aceito demais isso porque eu sei do tinhosismo que os campinenses têm. Eu sempre admirei isso, sempre falei disso, sempre critiquei os pessoenses que não têm essa força que o campinense tem, sabe? Talvez, não sei, porque Campina deve ter tido outras intempéries do tempo, da vida, da geolocalização. O povo de Campina tem uma coisa realmente especial, sabe? De construir, de fazer, de ir avante, de ir à frente, de realizar. E isso sempre me admirou em Campina Grande. Eu sempre me senti um filho de Campina Grande, sempre tive uma relação muito gostosa com Campina, sabe? Um orgulho muito grande de ter amigos em Campina, de ter uma história em Campina. E agora que eu tenho mesmo, assim, porque foi meu primeiro filme da vida. Já viu, né? É o quê? Já premiado. Tu tá vendo o que o Habeas Pinho me deu? É verdade.
Então, esse filme, essa história toda, eu já conhecia, como eu disse, desde adolescente, porque um amigo meu também da minha idade próxima, a gente formou em Direito na faculdade juntos. O avô dele era muito amigo de Ronaldo e contava essa história, porque essa história é muito boa de se contar. Você chega numa mesa de bar e a pessoa que sabe contar essa Uhum. história, ela chama a atenção, entendeu? Ela rouba a atenção. Então era uma história incrível de se ouvir e tal, e eu já conhecia. Quando o Gal falou comigo, a conversa não durou 2 minutos, porque quando ela falou, é um filme sobre Habeas Pinho, eu falei, não quero nem saber o que é que eu vou fazer. Se eu vou fazer o violão, eu vou lá fazer o violão. Então eu quero fazer essa história, eu quero participar disso, porque eu conheço essa história, ela faz parte do povo paraibano, não só do povo de Campina, mas do povo paraibano em si. Ronaldo é um cara Uhum. que é filho da Paraíba mesmo, assim, é um cara que ele se enraizou pelo estado, entendeu? É um cara que tem muitos adeptos, muitos não adeptos, como toda figura, né, iconoclasta, como era Ronaldo. E eu tenho tanto orgulho de Uhum. fazer parte dessa história. Eu tenho tanta alegria de encontrar com essas pessoas aqui, assim, corriqueiramente, ultimamente. Me faz tão bem ver Natan, Aloysio, Gal, Maiana, pessoas que agora estão no meu coração para sempre, que eu sei que eu posso contar, que eu sei que eu posso dialogar, Uhum. debater, desabafar coisas artísticas, porque só a gente sabe as nossas angústias. Você sabe do que eu estou falando também. Ser artista tem uma coisa de ser feliz e ser triste, parece que tudo ao mesmo tempo. Eu não sei explicar isso. Mas o Habeas Pinho tá tatuado na minha alma. Essa história tá tatuada na minha alma. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. E me trouxe alegrias como esse prêmio, né, de melhor ator coadjuvante no Fast Cine, uma coisa inesperada na minha vida. O filme já era uma coisa inesperada, mas a arte é essa deusa que vai Sensacional. puxando a gente. Como é? Não, é sensacional, né? Você ter Pois vencido é. assim, eu quando eu vi, falei, nossa, olha aí, caramba, que legal. Não esperava nunca, cara. Não esperava nem a indicação, quanto mais o prêmio. A Luísa olhou nos meus olhos e disse: vai lá buscar, que esse prêmio é teu. Vai lá, corre lá, porque eu tenho certeza que é teu. Eu estava muito inseguro com isso, vou falar a verdade. Eu acho que a gente precisa ser sincero. Eu estava muito seguro com a minha atuação. Não tenho um lastro tão grande como Maiana desfila em cena, é uma naturalidade. Quando você vê aquela cena ali da feira, é um absurdo. É um absoluto absurdo a mulher em cena. Entendeu? E ela fez aquilo assim, ó. Ela fez É, aquilo. desculpa, José, mas eu queria só completar. Ela é boa. Ela é perigosamente boa. Que ela, se você não tiver cuidado, rouba a cena do papagaio ao pirata. Que chama a atenção, né? Né, José? É impressionante. Você vê. Eu Ela pago eles faz por uma. fora, viu, Lucas? Eu pago eles por fora para isso. Não, e tem outro, Ah, é? se der bobeira, ela dirige. Que Não, mas é atriz um tá só destaque quem mesmo, né? tem. É muita experiência, é muita entrega, são muitos anos, é muito estudo. Então, a gente sabe quando é, uma diva se faz de talento, não apenas de beleza, né? A gente vê, isso é visto no filme. A cena é uma naturalidade, o olhar dela, sabe? Quando ela tá normal, né, comprando as frutas e os legumes, e quando ela tá pesada, porque ela olha para o lugar e vê Paulo ali no chão. Então, a energia dela muda sim. Então, é uma coisa muito. É de se aplaudir mesmo a história dessa mulher, incrível. E, Imagina, meu amigo, é e, uma alegria, eu quero agradecer. Agora, sem brincadeira, os elogios, mas é assim, acho que um ambiente coletivo de amorosidade, criatividade, onde a gente pode brincar, a gente pode experimentar, torna a coisa toda mais fácil de fazer. Não é? Eu acho que qualquer coisa ela fica melhor quando ela é feita com leveza, com amorosidade, com alegria. Uhum. Né? E a arte já dá tanto trabalho de fazer que se não for com amor, com alegria, com respeito, com olhar no olho, com ousadia, dizer, vamos brincar disso agora, bora. E todo mundo vir junto, sabe? Esse set foi muito gostoso, a gente só dava risada, gente. O dia todo, a Aloysio, essa cara, a gente não tinha como falar qualquer coisa, olhar pra cara de Aloysio, eu não aguentava. Eu ia com a Natan, aquele Natan super sério, estudioso, aí a Luiz vinha lá e, olha, fazia as coisas, brincando. José, parceiraço, a gente se olhou, a gente trocou tanto interesse, ele também adora aquela cena, acho uma cena linda, a cena que ele tá caído assim, aquele plano da lateral,
em que você sente toda aquele mixed feelings daquele personagem ali, tão bem feito, plano a plano, tão bem estudada, sobreposições, tudo super bonito, assim. Então, tem muito amor no estudo desse filme. Acho que isso é um resultado muito gostoso para o trabalho de todo mundo. Eu acho E do que amor de Gal, do jeito de Gal lidar com as originado coisas, pelo amor de Gal, com certeza. não é? E essa cena que Eu você só fala queria que acrescentar uma coisa. O Diga. protagonista, a gente também teve uma sorte muito grande de ter Lucas como protagonista, porque além do physique de rôle muito parecido, ele tem o que as pessoas antigamente chamavam em teatro, que é cara de borracha. Ele modela, assim como o pai dele, o falecido comediante Shaolin, ele consegue modelar a máscara e aproxima muito aquele que ele quer, aspas, imitar. E no caso de Lucas, uma coisa que a gente combinou, não foi, Natan? Foi, não vai ter imitação. Você vai construir um personagem chamado Ronaldo Cunha Lima, que vai se inspirar em Ronaldo Cunha Lima, mas a gente não vai imitar. E foi um adentro que a gente deu. Porque você vê Ronaldo Cunha Lima, mas você não vê um imitador, você vê um ator em cena. E isso ajuda muito, principalmente quem está no ato de coadjuvar, né? Então, quando ele está com José, quando ele ele é quase que uma escada, né? Que deixa e deixa espaço para o outro brilhar. Então, eu acho que a gente tem essa tríade de atores, José, Maiana e Lucas, nessa pirâmide, que é uma pirâmide não tão verticalizada, porque os outros atores também são muito bons. E aí eu não estou falando bem do nosso filme, mas de que a gente tem atores como Chico Oliveira, tem atores como Flávio, tudo que abrilhantam muito também o filme, e que são atores que são circunscritos a uma atuação regional quase que municipal. E que, quando a gente tem a possibilidade de, através dessas telas mágicas, mostrar que existe Kiarostamis em todo canto do mundo, né? E que a gente pode também encontrar vários atores de excelência, assim como José, como Mariana, como Lucas, e que estão nas cidades, estão nos teatros municipais, e que o cinema serve muito para isso, para poder a gente romper essa barreira, né? E hoje, com a internet, com a rede mundial de computadores, é que isso fica muito mais fácil mesmo. De a gente romper a barreira, e assim como a gente gosta de ver o artista do Sudeste, o artista do Norte, que eu dialogo muito com o pessoal do Norte, a gente também mostra o artista nordestino, inclusive o artista nordestino com sua carreira underground, né? Não só o artista nordestino que está habitando as novelas, a Globo, como Mariana, como José, mas também aqueles que estão nas esquinas, nos malabares da vida, né? E tentando botar 100 pessoas no teatro para ver se faz a feira da semana. Então, eu acho massa também essa possibilidade do encontro dos atores e atores, sabe? Que estão em tipos diferentes de ação e tipos diferentes de carreira. E isso ajuda muito. Essa galera que está, como Maiana, como José, como Lucas e tal, se renova, né? Porque está revisitando muito de sua origem, do que todos também foram, né? Se desplastifica, e os outros passam a dialogar com quem tem uma visão de carreira, quem tem uma visão empresarial, empreendedora, e isso é muito legal. Então, até nesse ponto de vista, o filme Abespinho trouxe esse tipo de presente, sabe? Porque é um presente também mercadológico, é um presente que também se ressintoniza os atores que às vezes ficam, não vou dizer numa zona de conforto, porque é uma zona de desconforto, mas que não conseguem imaginar que poderão dar outros passos e alçar outros voos. E esse filme traz também essa possibilidade. Eu vou endossar só o que a Luiz está falando, porque essa santíssima trindade que a gente tem, né, antes de mais nada, esse mérito vem de Gal, porque Gal que fez esse levantamento de elenco, né, para a gente, assim, eu quero botar Maiana, já veio com o nome, assim, tem Lucas Veloso para fazer Ronaldo e tal, e aí foi chamando José também, que já tinha um trabalho com ele, a gente falava com ela, não, tem que ser algum ator que toque e tal, e ela
vou chamar José. Ela foi a mente por trás desse elenco, né, que se juntou, essa trindade que a gente fala. Então, cada um realmente trouxe uma coisa muito legal para o filme, né? Maiana, como a gente já falou tanto aqui, né, com esse brilhantismo dela, a acessibilidade dela, com a música dela, com a voz dela. José que também trouxe uma inocência para o personagem que é incrível, ele não existia daquela forma no roteiro, né? O Paulo não era o que José trouxe, ele trouxe mais, assim, ele transformou num cara que tem eu queria dizer infantilidade, mas não é infantilidade, é uma ingenuidade, né? Que não estava no roteiro, assim, foi algumas coisas que ele foi colocando, algumas frases, algumas falas, que tornou ele mais cativante ainda, a gente fica querendo, né, torcendo por ele, pelo amor platônico dele, e por mais que aquilo tivesse na intenção do roteiro, mas José trouxe uma pureza que meio que destacou isso. E Lucas, meu Deus do céu, assim, Lucas teve, inclusive, dias junto com o Cássio Cunha Lima, que é filho de Ronaldo, e também assim, aprendendo como é que mexia no terno, naquela forma de mexer no terno, a língua, aquela coisa de mexer na métrica da poesia com esses 3 dedos aqui, isso tudo são informações do próprio filho para o Lucas, né? Então, tudo é uma construção, assim, para remeter a realmente quem Ronaldo era nessa imagem. Então, a gente deu muita sorte. E sem falar que, assim, tem uma coisa que pouca gente percebe no filme, que é a referência ao número 3, né? A gente tem muito 3 no filme, tem repetições de 3 no poema, tem 3 no elenco principal, tem 3 na mesa de bar, tem 3 em todo canto, porque um dos símbolos de Campina é uma estátua que fica aqui no Açude Velho, que a gente chama dos pioneiros, né? São imagens de 3 pessoas que fundaram Campina Grande, é um algodoeira, um índio e um tropeiro. Então, esse 3 ele é muito presente para Campina, né? A pirâmide, as simbologias que a gente tem. Inclusive, tem uma pirâmidezinha pequena na mesa do juiz, também uma homenagem à Campina Grande, da pirâmide do Papo Maiana, quando aparece 3 vezes. 3, tudo é 3, né? Então, a montagem do poema, cada plano tem alguma coisa em 3, né? Quando a gente monta o poema. Porque é uma homenagem a esse número 3, que é Campina Grande, de certa forma. Então, o fato de a gente ter 3 no elenco principal também é simbólico. Tem assim, uma coisa que eu fiz questão, de convidar que a equipe toda fosse paraibana. Isso foi assim, uma coisa que eu fiz questão. A gente tem uma exceção, que é nosso diretor musical, Marcelo Neves, que ele é um carioca, mas que tem um vínculo muito grande com a Paraíba, né? E Uri, que não é daqui, que é de arte, mas já mora aqui na Paraíba há 10 anos, né? Mas, assim, eu fiz questão de ser paraibano, de preferência quando era de Campina Grande. Eu só abri exceção para José, brincando. José, como José chegou nesse filme? Porque Maiana e Lucas já estavam, enfim, já no projeto inicial. E o elenco já estava todo escolhido e faltava o seresteiro. E eu estava um dia aqui na minha casa, olhando o Instagram e, como eu te disse no início, eu pedia para o meu pai e para a Shaolin, né, o pai de Lucas. Os dois já estão no céu. E falei, pai, eu preciso desse seresteiro. Agora eu quero uma pessoa que seja ator, poeta e cantor. Aí estava ali no Instagram, aí me apareceu esse menino, que eu não conhecia pessoalmente. Eu já conhecia, né, porque ele estava na novela e tal. Aí me apareceu esse menino. Voltei. Quando eu voltei, eu fiz. Aí mandei uma mensagem no Instagram. Ele fez. Espera aí que eu. Deu 5 minutos. Câmera. Espera. Uma. Aí já tô. Né? A Globo só antes. Os meninos diretores. Eu fiz. Vai ser José. E aí a gente conseguiu. Com certeza. Bom, Gal, eu queria começar perguntando para você como foi ver o filme pronto e apresentar para o público e receber o retorno do público depois das primeiras exibições, assim. Queria que você contasse qual foi o seu sentimento e todos vocês pudessem falar como é que foi ver a Habeas Pinto pronto na tela grande. Deu um eco. Eu entendi. Tá com eco. Olha, foi a gente o primeiro em Campina Grande que fizemos no teatro Paula, que foi lindo, maravilhoso, casa cheia, mas não era cinema, né? E aqui nós fizemos o lançamento de João Pessoa no cinema, na tela grande.
Natan e a Luísa estavam do meu lado. Eu olhava para a cara deles, eu via a emoção, né? Que para um diretor ver seu filme sendo exibido numa tela, eu soube daquele dia que nós temos a tela aqui em João Pessoa, a maior tela da América Latina. Então, era uma tela desse tamanho. Então, assim, foi um momento muito mágico, muito bonito, muito gratificante, de muita emoção. Você tem um cinema lotado mesmo, que tivemos que colocar mais 100 cadeiras extras. E, assim, foi uma noite linda, memorável, né? E só agradecimento, né? Eu não sei se foi isso que você perguntou, porque começou a entrar um eco, eu não entendi direito, né? Poxa, não, era exatamente isso. Deixa eu só pôr o José de volta aqui no palco, aqui na nossa conversa, pronto. Foi exatamente isso, né? Assim, como foi o sentimento, a sensação de ver o filme pronto e dividir isso com o público. E, assim, foi muito bonito porque foi um público muito diverso, né? Eu disse assim, eu até brincava assim, olha, naquela plateia tinha desde os meus amigos hippies a grandes empresários, inclusive um dos patrocinadores do filme, quero aqui agradecer a Café São Brás, ao Minilic, né? E tantos outros aí que entraram, estavam presentes. Então, assim, foi uma noite... Maiana, infelizmente, não pôde estar em João Pessoa, estava em Campina Grande, mas aí os meninos estavam e... Né, são testemunha do que eu estou falando. Foi uma noite muito, muito emocionante, muito bonita. Na maior tela da América Latina. Tinha cerca de coisa incrível, né? Tinham cerca de quase enorme pessoas assistindo a filme. Não, eu acho tão lindo esse dia em João Pessoa, porque, assim, acho que para Lucas ficar a par da situação, assim, né? Ronaldo já foi governador da Paraíba, então é uma figura muito forte, né, aqui no estado, e como todo governador, ele tem as suas dissidências, né, as pessoas mas tinha lá oposição, cara. Então, assim, isso para mim é uma coisa... Tinha gente sentada no chão, nas escadas do cinema, era um negócio assim, para você ver o fenômeno que é esse cara. Ele é um fenômeno, entendeu? De carisma, de história, de tudo. Então, assim, era uma coisa de arrepiar no dia, assim. A gente via como é que eu posso dizer assim, as figuras, né, conhecidas da Paraíba, da história da Paraíba, e você ia sentindo uma energia muito grande com aquele fuzuê de não ter cadeira para todo mundo, e Gal preocupada com isso, e o irmão dela, Cássio, estava adorando, né, porque isso é sinônimo de sucesso, né? O cinema lotado, gente sentada no chão, sentado nas escadas, é sinônimo de sucesso, bicho. É uma história que todo mundo foi lá para assistir. Até, vamos dizer assim, até os inimigos políticos estavam lá para presenciar essa história. Isso, para mim, um dia marcante na minha vida. Assim, não vou esquecer da sensação desse dia. Eu até dizia assim, o poeta ele é tão forte ainda que mesmo depois de pós-morte, meu pai já morreu, já tem o quê? 14 anos, né? Ele conseguiu, né? Lógico que tem aí, né, o talento de Maiana, de José, dos diretores, de Lucas, que levaram ao público, mas assim, a força dele é tão grande que, né, transformou esse dia assim, num dia muito, muito bonito mesmo. Muito bacana ver. Muito Você gostoso. sabe que isso era uma preocupação também que a gente tinha, eu e a Luísa, porque a gente tinha que falar para muita gente diferente, né, Luísa? A gente tinha que falar, tipo, para a senhorinha que votou em Ronaldo lá, né, não sei quantos anos atrás, e falar para um público de cinema que queria ver, né, certo, uma arte mesmo, assim, aquela coisa potente esteticamente e tal. Então, foi também uma dificuldade da gente tentar fazer um filme que fosse universal, assim, que falasse para todo mundo, da pessoa mais simples à pessoa mais voltada para a estética de cinema e achasse referências numa coisa. Sabe aquela coisa da segunda camada? Então, a gente tentou fazer o tempo todo um filme que todo mundo compreendesse nessa primeira camada, mas se alguém parar para olhar um pouquinho mais, assim, vai achar outras coisas mais profundas, assim, de homenagens, né, de citações, lugares também. Então, foi parte desse processo também, achar esse meio termo, né, para tanta gente diferente. Maiana usou uma frase antes da gente começar, Maiana, que eu achei linda, que eu anotei aqui. Esse filme é uma carta de amor à Paraíba. Eu achei isso muito lindo, né? Coisa linda. Mas é isso, é uma carta de amor à Paraíba. E eu, infelizmente, nesse dia eu tinha um show aqui em São Paulo, já estava há meses no interior de São Paulo, uma feira literária do Sesc Ribeirão Preto, quando o Gal me falou, meu Deus, eu não tinha como desmarcar. Fiquei louca para ir.
Mas meu pai foi, minha irmã foi, eles se emocionaram muito, me ligaram chorando, gritando, os dois, assim, aquela coisa de coração, né? E, tipo, emocionados com a experiência do cinema, de se ver no cinema, né? Ontem eu vi aqui a estreia do Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. É um filme sobre Recife também, né? Sobre a alma de Recife. Eu estou vendo que muitos artistas já há muito tempo se fazem isso, mas acho que a gente está se autorizando a amar mais o que é nosso, sabe assim? Cada vez eu vejo isso mais presente, porque é verdade, é inegável, é triste falar, é uma merda falar, mas houve um êxodo. Houve um êxodo necessário, a gente teve que sair. Eu, por exemplo, tive que sair da Paraíba. Você gosta de estar morando aí em São Paulo hoje, está chovendo aqui, vocês estão aí na praia, não sei onde você está. Campinas está melhor que eu. Eu adoro São Paulo, sou grata, mas assim, eu acho que a gente se permite contar as nossas histórias, se apropriar do nosso poder criativo, que é o que Gal fez quando ela escolhe a sua história para se empoderar dela. A gente empodera o Estado, a gente empodera os atores, a gente empodera os diretores, a gente diz assim, nós somos mais fortes juntos, e essa história é nossa. Né? Então, eu acho que isso é muito bonito nesse filme. E é certamente uma carta de amor à Paraíba, também por esse motivo. Que além de ser um poema tão conhecido por todos, vai abraçando as causas de todo mundo ao redor, e é uma força coletiva muito feliz de se ver realizando algo tão bonito. Como diria Aloysio, na maior tela da América Latina. Que é verdade. Não é só campinismo, é verdade. E tinha que estar ligado a Campina Grande, tinha que ter, como a gente já conversou sobre isso, Campina tem histórias incríveis, imagina quantas histórias precisam ser contadas ainda, do povo de Campina Grande, do povo da Paraíba. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana sobre Zabé da Loca, que história incrível, cara, que história sensacional a história dessa mulher. Então assim, essa história de Ronaldo, como até Lucas disse na estreia em João Pessoa, a Paraíba é tão incrível, Campina Grande é tão foda que para soltar um violão, o cara faz uma petição inverso, entendeu? Todo metrificado e só um dom divino para uma pessoa, um advogado, parar para escrever um negócio desse. Só em Campina Grande mesmo, que é o centro cósmico do planeta. Nossa, é um conto, merecia ir para as telas mesmo, é uma história de cinema mesmo, né? Literalmente, né? Você sabe, tem uma frase que eu sempre digo quando a gente está apresentando o filme, né, que eu falo que é do Cacá Diegues, eu acho. Ele diz que um país sem cinema é como uma casa sem espelho. Então, acho que a gente precisa desses espelhos, a gente precisa se ver as nossas histórias e tal. A gente, ainda mais aqui na Paraíba, a gente consome muitas histórias de fora, né? Histórias que vêm de São Paulo, do Rio, etc. Agora a gente começa a ver um protagonismo também nordestino no cinema, né? Com Karim Ainô, com Kleber Mendonça. Então, a gente vê o Nordeste se colocando, e tem sido o cinema brasileiro que tem saído para os grandes festivais, é o cinema nordestino. E eu acho que tem a ver com isso, assim, olhar para dentro, sabe? Tem outro amigo também, que é André da Costa Pinto, que está no Rio de Janeiro, que ele fala muito sobre isso. Eu quero fazer filmes sobre o meu quintal. E realmente todos os filmes dele são sobre o quintal dele, são sobre situações, amigos de família, pessoas da cidadezinha de Barra de São Miguel. Então, acho que falta isso, a gente colocar esses espelhos nas nossas paredes, né? A gente enxergar nossas histórias e ver a Paraíba ali, ver os nossos nomes. Por exemplo, quando a gente exibiu aqui em Campina, você já vai lembrar todos, tem uma parte do filme que a gente cita alguns nomes de famílias, que foi ideia de Aloysio, inclusive, fazer uma narração, né, citando algumas pessoas que realmente foram importantes para a cidade. E quando a gente exibiu em Campina, não aconteceu em João Pessoa, mas em Campina, a gente conseguia ver a cada família citada um grupinho conversando, assim, sabe aquele ruído de, sabe, olha, citou fulano, citou Beltrano. Então, cada família citada em Campina era uma localização da plateia que gerava um comentário, um burburinho. E a gente não viu isso em João Pessoa, porque em João Pessoa poderia até ser conhecida a família, mas não era parte da história da cidade. E a gente sempre dizia isso, assim, ó, esse filme vai bater diferente em quem for de Campina Grande. E bateu, né? Bateu diferente, assim, quem é daqui sente diferente, apesar de eu achar que ele é extremamente universal, né? Tanto que a gente está falando aqui, você está em São Paulo, não é isso? E você em São Paulo conseguiu se emocionar com a história de Ronaldo, com o poema. Então, a gente não fez uma história para Campina, mas é sobre Campina, e é mais um espelhinho aí nessa parede que a gente tem que encher. Eu queria só completar, Natan, uma coisa, essa coisa do cinema nordestino, sabe?
insistir na questão do cinema nordestino enquanto um elemento de liberdade estética e não apenas como foi durante muito tempo aquela coisa da estética da fome, sabe, da seca, e que se resumiu durante muito tempo. Os meios de comunicação de massa adoram retratar o Nordeste dessa forma, né? O faminto, o desdentado, o desabrigado, aquele que corre atrás de um réptil para poder comer. Então, é esse o Nordeste que muitas vezes os veículos de comunicação de massa gostam de retratar. E aí, no nosso caso, e aí já vem a obra nossa, minha e de Natan, já primeiramente, mostrando esse nosso Nordeste. A gente às vezes brinca, né? A gente tem e-mail já, a gente já usa celular, a gente Já chegou toma banho, Coca-Cola. tem carro aqui em esquina. Então, a gente gosta de mostrar também um posicionamento nosso que não é fundar o nosso cinema no coitadismo nordestino, mas mostrar, muito além disso, que nós temos uma condição de múltipla narrativa. A prova é, se você for ver um filme de Natan chamado Apneia, que para mim é um dos filmes mais interessantes feitos aqui, aí não é porque eu estou na frente dele, não, mas justamente pela construção narrativa, sabe? Aí você vê em paralelo, vai ver o Borra de Café, que é nosso também, que também de época, que retrata de outra forma, mas ambos têm algo em comum, que é um respeito por um Nordeste que não é um Nordeste que passa fome, é um Nordeste que tem Campina Grande, que foi capa da Newsweek como um dos 5 maiores polos produtores de informática e de software do mundo. Então, é nesse Nordeste que a gente está, no Nordeste localizado e universalizado, que consegue dialogar com o mundo inteiro, que não é melhor nem é pior, mas que tem suas características e que tem um calejar. E existe, aí sim, aí a gente não pode negar a nossa história. A gente tem uma força diferente porque a gente foi obrigado a se diferenciar por ter essa força. Então, isso aí está muito impresso no cinema da gente. E não é um cinema, repito, ocre, cheio de poeira e que as pessoas ficam passando fome. Não, as fomes da gente já estão matadas. A gente renovou as nossas fomes. A gente tem outras fomes. Temos outras fomes. E são essas fomes que estão alimentando o nosso cinema. Para somar nisso, esse cinema nos deu coisas gigantes, né? Eu tive uma entrevista agora no Rio sobre isso, falando sobre o homem que virou suco, que nos deu Zé Dumont, né? Naquela coisa brilhante, a Hora da Estrela, que tá aí para mim, Marcélia, assim, é uma coisa absurda, a atriz que é Marcélia Cartache vem construindo uma trajetória. Essa narrativa que a Luísa está dizendo, não é que a gente também se desfaça dela, porque ela existe, né? O Nordeste ainda tem necessidades, mas é um projeto político dos anos 20, ou seja, há 100 anos a gente vê isso, né? Que se constrói a narrativa sobre o povo nordestino como um povo coitado, e aí a gente vê a inteligência, né? De um cara que teve condições também de estudar, mas é um cara inteligente como Ronaldo Cunha Lima. É um gênio. Também aqui é como a Luiz está dizendo, aqui a gente só não tem gente que está passando fome. A gente tem esses problemas, precisamos lutar a favor, contra isso também, né? Para que isso melhore. Mas a gente tem a genialidade de pessoas que... Campina Grande é um centro tecnológico, bicho. Um dos maiores centros tecnológicos do mundo, como Maiana citou aí, a Luiz citou. Se eu não me engano, esse negócio do metanol, tem um canudo agora que foi feito aí em Campina, foi descoberto em Campina Grande. Na UEPB, sim, na Universidade Estadual. Então, assim, Campina é essa tinhosidade aí que a gente está falando. Bom, pessoal. Tem eu posso falar que... Sexta-feira nós exibimos o filme num espaço aqui em João Pessoa, bem alternativo, poucas pessoas, e no final tinham 3 meninas, 3 jovens, né, Natan? Meninas de 18, 19 anos, que conhecem o nome de Ronaldo Cunha Lima, pela política, né? E elas chegaram para a gente, foi muito legal, porque os meninos sempre queriam ter esse depoimento, desse olhar, né? De pessoas que não tiveram esse contato, que não conheciam o Ronaldo, lado poeta, e elas chegaram emocionadas, que se emocionaram no filme, que choraram, que não conhecia também essa Campina Grande, né? Então foi muito legal receber esse feedback, né? Porque né, uma pessoa que já conheceu o Ronaldo, que teve um contato, é diferente de uma pessoa que tem aquela distância, né? Então isso também foi muito bacana para a gente ouvir naquele dia, né, Natan?
Foi sim. Que dá. Assim, até, eu gostaria até de fazer uma pergunta, Lucas. Esse filme chegou para você como? Pirataria. Esse filme chegou pra gente, ele chegou pra gente, na verdade, por conta da minha produtora, Carla, né, que mora na Bahia, em Lauro de Freitas, né, ela conhecia o trabalho do Lucas, do José e da Maiana, né, conhecia o trabalho deles, e a gente estava fazendo uma pesquisa para trazer curtas-metragens, não só o que eu já tinha visto num festival aqui em São Paulo, mas outros de fora, né? E ela encontrou o Abespinho e ela conhecia a história, conhecia toda a trajetória, né? E por acaso, bem no momento que que ela encontrou vocês, foi quando anunciou o Fast Cine, né? E ela falou: Nossa, vamos trazer, vamos trazer. Eu falei: Não, vamos, né? Eu falei assim, olha, eu acho que eu lembro dessa história, mas eu não sei dizer, né? Porque ela falou, não, mas eu vou trazer, é uma galera de teatro, é uma galera que tá batalhando, é uma galera que tá fazendo cinema bom. Eu falei, tá bom? Assim, né? Tá totalmente aprovado, né? Pode trazer, né? Eu não conhecia, né? O trabalho quando ela trouxe, e eu vi o filme e falei, ó, você tá realmente certíssima mesmo. Ainda bem que a gente conseguiu, né? Aquela sorte enorme, assim. Mas isso foi um trabalho de pesquisa de trazer um cinema que não é só desse eixo Rio-São Paulo, né? Então essa foi a pesquisa e uma grata surpresa. E eu que estou em Campinas, né, interior de São Paulo, amei o filme, amei, assim, de Que bom. paixão o filme. Que bom. Bom, pessoal, olha, eu amei essa conversa, amei saber todas essas histórias, assim, e adorei, né, essas frases da Maiana, né, eu acrescento a outra frase que ela disse aqui, que é a gente se autorizar a contar as nossas histórias também. Vamos anotar essa frase também, porque eu achei sensacional. Outra frase maravilhosa que ela disse, e eu queria agradecer muito vocês pela disponibilidade de vocês de poder contar tantas histórias incríveis, né, a Luísa e o Natan, nossa, que histórias preciosas, como é bom ouvir esse olhar de diretor diferente, né, não é só um olhar cinematográfico, mas um olhar histórico, né, para as pessoas poderem se olhar, se enxergar na tela, e um prazer imenso, Maiana, José, conhecer o trabalho de vocês, poder conversar com vocês, e Gal, é, agradeço imensamente a sua disponibilidade, e muito obrigado por ter falado, não, eu vou contar essa história do meu pai, eu agradeço imensamente, eu sou um agradecido aqui, viu? Eu que agradeço, Lucas, muito obrigada. Obrigada aí por sua equipe. É uma alegria a gente estar aqui, né? A gente faz né? Tenta juntar todo mundo, consegue. Depois você vai entrevistar Lucas, né? Então, muito obrigada. Você está aí com Vou sim. Uhum. Fábio Espinho, o nome do poeta. A gente só tem a agradecer. Muito obrigada mesmo. Deixa eu fazer um convite. A Maria Fita, que é a empresa do Natan, e eu, pessoalmente, temos algumas obras nossas já disponibilizadas nas redes sociais. Então, eu convido você e todo mundo para poder revisitar, através das redes sociais, outras obras da gente, para poder vocês entenderem um pouco da nossa cinematografia, não só de nós dois, como também de parceiros da gente que também estão nessa, aqui da Paraíba. Verdade. A gente tem o YouTube e o Instagram da Maria Fita, que é Maria Fita Cinema, dá para achar algumas obras já online. Outras ainda estão em festivais, então não dá para disponibilizar ainda, mas em breve a gente sempre vai soltando pelo YouTube quando passa esse período, né? Mas a parceria com a Luísa é antiga, né? Já trabalhou em outros filmes, não como diretores juntos, né? Foi a primeira vez dividindo direção, mas em outros diversos trabalhos. Mas obrigado também pelo espaço, Lucas. Acho que é massa a gente debater o filme. A gente sente falta, às vezes, de ter essa conversa, né, sobre o filme, sobre as intenções, sobre as estéticas, a narrativa. Então, a gente fica muito carente, às vezes, de ter um debate assim mesmo sobre o filme. Às vezes a gente só exibe, né, e a gente não tem esse momento de discussão. Então é muito rico para a gente também estar compartilhando isso aqui. Olha, Natan e a Luísa, eu posso falar que eu não conhecia o trabalho de vocês, mas eu me tornei um fã do trabalho de vocês. Eu estou um pouco stalker de vocês, assim, estou pesquisando bastante coisa, assim, e olha, é um prazer imenso conhecer vocês, assim, o jeito que vocês trabalharam, porque eu sou um fã de filmes que retratam épocas diferentes da nossa, e vocês deram um trabalho excelente. Então eu estou nesse momento
bastante stalker de vocês, assim. Eu admiro muito, assim, desejo muito que um dia um filme meu seja feito por vocês. Momento tiete aqui, peço a liberdade para todo mundo aqui, mas esse momento porque eu virei um fã do trabalho de vocês, gostei muito, cara. Olha, tô aqui, tomara que um dia a gente possa estar numa sala ali, ou do lado de vocês, ali numa imagem ali, conversando sobre um filme que a gente possa fazer junto, porque eu tô apaixonado pelo trabalho de vocês, pela mão de vocês, assim, cara, eu tô, assim, maravilhado, eu agradeço mesmo, que bom que eu tive essa chance de poder conhecer o trabalho de vocês, viu? A gente nunca deixa de aprender, né? Venha conhecer a Paraíba, Lucas. Venha conhecer, venha Campina Grande. Vou, Obrigada, Sim, eu Lucas. preciso conhecer. Obrigada pelo convite, pelo olhar tão carinhoso, atento ao nosso trabalho. Um beijo bem grande para você, que mais pessoas Poxa, também se apaixonem pelo nosso cinema brasileiro, nordestino, autoral. Muito legal. Viu a sua iniciativa? Obrigada pelo convite. Obrigado. Não, Valeu, mesmo, Lucas. gente. José, é um prazer enorme. Obrigado pelo Valeu, espaço. gente. Que Olha, bonito eu esse momento aí de agradeço. você tietando nossos diretores. A gente também está tietando eles porque eles são dois gênios mesmo. São incríveis. São maravilhosos, maravilhosos. Eu me surpreendi com eles e Obrigado, tenho gente. orgulho Olha, de poder agora trocar com eles e entre a gente. Valeu. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. tomara. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Habeas Pinho, um filme maravilhoso, retrata a nossa história e a história, né? Principalmente do povo da Paraíba, é um filme maravilhoso e valeu a pena. Tem mais um pouco de Habeas Pinho ainda com o Lucas Veloso, vai ser um prazer imenso. É isso, galera. Obrigado e uma ótima semana, uma ótima noite para vocês. Muito Igualmente. obrigada. Tchau, tchau.